Alô, doutora Margarida, parece que estamos só nós dois. Olá, doutora. Parece que Noite. estamos nós dois. Aqui as outras pessoas não querem conversar. Vamos falando nós dois. Quando aparecer mais alguém, continua. Ah, Isto é um debate, eu sei que isto é incómodo, isto é um debate, uma conversa que nós estamos a adiar desde o dia 16 de março. E acho que temos de ter tino, porque mudou o mundo. As pessoas, eu acho que as pessoas não perderam as pessoas julgam provavelmente que se os tribunais estão fechados, os direitos não se extinguem. Isto levanta uma série de problemas. É porque há direitos que se extinguem, se não forem exercidos, e o maior drama, o nosso maior drama, vai ser o de que também está aqui a Bruna, eu vou abrir para a Bruna, vou qualificá-la, ver a palestrante. Um dos problemas é o de que está toda a gente, é como se toda a gente tivesse adormecida. Olá, boa noite, doutora Bruna. Olá, boa noite. Então, está tudo bem? Bem, digo eu, nós estamos adormecidos desde o dia 16 de março, mas o povão, ah, e eu passei por uma fase muito complicada, e era jornalista na altura, foi aquela fase a seguir ao 25 de Abril, em que os tribunais funcionavam mal. Os tribunais estavam. Ainda hoje é muito controverso porque é que os tribunais funcionavam mal. E agora nós estamos piores do que nesse tempo, que agora não funcionam. Hoje há uma proposta que é muito má do Ministério da Justiça para tentar resolver os problemas por via digital. Já está toda a gente a dizer, já estão umas pessoas a dizer, não, eu preciso de cheirar os animais, quase. A gente precisa de cheirar a testemunha e o arguido e a parte contrária. Quando provavelmente nós seríamos o grupo profissional que podíamos passar isto com menos dificuldades. E aqui, vamos lá ver, a proposta desta coisa que a gente faz hoje, desta conversa, vai começar por nós três, se as outras pessoas não quiserem participar, não tem problema. É a liberdade, elas têm filhos. Foi hoje, assim, marcado em cima da hora, por uma exclusiva razão, que é de que nós não podemos adiar mais este debate e não devemos fazê-lo, não devemos fazê-lo durante aquele período que a gente tem para trabalhar, com enormes dificuldades. Não venham cá contar histórias do teletrabalho. Nós temos que refletir sobre isso. O teletrabalho é uma coisa. Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, doutor Miguel. Boa noite, meninas. A colega já é uma iluminada. É bom. Se puder iluminar-se, significa que está sem luz na cara. Vou tentar acender a outra luz. Aqui em casa a luz é tão... Mas não, vocês têm que ler algumas coisas sobre cinema e televisão. As regras são as mesmas e é preciso que a gente respeite algumas regras, que é ter luz mínima na cara. Iluminados nós somos da natureza. Deixa-me cá só desligar aqui o... Como é que se desliga o sair do Teams? Tem que sair do Teams. Não estão aqui sempre a incomodar-nos com isso. Tem que colocar no modo não incomodar, doutor Miguel, que é para não receber o barulho das notificações. É? Não, é que eu tentei sair da... Mas mesmo desligado, ele gera os alertas. A mim também me acontece. É entrar aqui e dizer não incomodar. Muito obrigado, que a gente aprende todos os dias. Quem nos estiver a ver também aprenderá alguma coisa. Ora, não incomodar, disponível, tal, guardados, não encontra aqui o não incomodar. Aqui ao pé da Mesmo? fotografia é... Deixe-me dizer-lhe, é o
o terceiro, tenho disponível, ocupado, não incomodar. Espera aí. Não, Coloca agora, o cursor por cima do que deve dizer agora disponível. não, diz disponível, definição de imagens, guardados e definições. Não diz de não incomodar. Coisa horrível. Guardados, definições. Eu Não. vou-lhe mandar aqui um print do Não, não meu faz para o nada. Deixa WhatsApp. lá, eu vou sair mesmo à força. Tá bom. Mas e aí? As colegas que chegaram mais tarde não te param. Não, nós estamos em quarentena desde o dia 16 de março. Passou mais de mês e meio. Não é? 16 de abril era um mês, 30 de abril já estamos no dia 5 do outro mês. Vivemos num mundo novo. O ponto da reflexão é defesa de direitos em tempo de pandemia. A primeira conclusão que a gente tira é a seguinte, é de que provavelmente as pessoas não sentem que os seus direitos estão a ser agredidos. Está tudo adormecido, está tudo anestesiado. Está tudo anestesiado. Do outro modo, só à nossa conta, então nós temos 600 lesados do Banif e do BES. A crise do Banif e do BES, ao pé do que está a acontecer hoje, é uma coisinha, olha, é menos do que meio copo d'água. O que está a acontecer hoje, esta história da pandemia, em todos os aspectos, eu não sei, vale quantos BES e quantos Banifs, parece-me é que, por tudo isto é política, que as pessoas estão anestesiadas para ficarem anestesiadas. Eu falo todos os dias, porque tenho aqui as minhas redes sociais, e sou completamente contra, fiquem a saber, qualquer subsídio à comunicação social, porque é só para intoxicar. Ainda bem que há redes sociais. Portanto, eu estarei contra quaisquer subsídios à comunicação social, como estive contra no verão de 1975, em que eu trabalhei num jornal que se chamava A Luta, que não recebeu nenhum subsídio do Estado. Depois trabalhei noutro que também se chamava Portugal Hoje, não recebeu nenhum subsídio do Estado. Os subsídios eram sempre dirigidos para a situação. No anterior regime havia um jornal que se chamava Época, também tinha subsídios do Estado. Portanto, estou completamente contra qualquer subsídio à comunicação social. Mas pelas redes sociais, a minha percepção, não sei se será a vossa a mesma, é de que as próprias redes sociais já estão contaminadas. Você vê trabalhadores que não têm contrato escrito e você diz, não, você não precisa ter um contrato escrito, você arranja duas testemunhas, você diz que trabalhava no restaurante X entre as 8 da manhã e as tantas da tarde, você arranja duas testemunhas e você impugna o despedimento. Isso quando o patrão lhe disse, vá para casa que eu chamo quando a situação melhorar, é um despedimento. Portanto, temos N situações destas. Temos pessoas, eu tenho pessoas que me ligam, algumas que me ligaram nos últimos dias, e olha, eu tenho uma pequena reforma e tenho 2 apartamentos que tenho, aliás, arrendado já há mais de 15 anos, a renda até é baixa, e agora o inquilino diz que não paga a renda. Portanto, eu não consigo viver, e a minha mulher e os medicamentos, com 500 euros das 2 pensões, ou 600, valores baixos. E o inquilino mandou-lhe alguma carta? Não me mandou nada. Disse, tem que pôr uma ação de despejo. E as pessoas parece que estão anestesiadas ou que passaram a considerar um advogado que algumas conhecem, estou a lembrar-me de 3, conhecem há mais de 20 anos, deixaram de considerar o advogado como uma pessoa séria para passar a considerá-lo uma pessoa desonesta. Portanto, a verdade é que, desde que começou a crise, nós, claro, temos processos pendentes,
temos uma série de processos pendentes, nomeadamente ações de honorários contra clientes nossos que não pagam. Mas entraram, tanto quanto eu estive a fazer essas contas hoje à tarde, entraram 20 processos, que era o mesmo que entravam por dia no nosso escritório. Eu falei com algumas pessoas, então porque eu acho que este tipo de processo é um processo que anda a ser pessoas mais esclarecidas ou estrangeiros. Agora, aquelas pessoas que nos põem questões e a quem nós dizemos, olha, acho que não vai ter condições para fazer qualquer negociação, que a sua situação vai ficar muito mais grave. Eu estou a um outro grupo, é o grupo das, das insolvências. Eu tenho aqui, se eu tivesse feito videoconferência sobre o Instituto da Insolvência nos últimos dias, eu tinha aqui um curso, porque atendi mais de 20 pessoas a falar sobre insolvências. É quem eu recomendei no essencial o quê? Disse, olha, se você deixou de pagar a renda do restaurante, porque o restaurante deixou de funcionar, você deve ao banco 100 mil euros, não vai ter condições para pagar. Você tem uma casa que é sua, não é da sociedade que explora o restaurante. A solução é, até para permitir que os trabalhadores recorram ao Fundo de Desemprego, é apresentar-se à insolvência. Provavelmente não tem sequer condições para uma revitalização da empresa. Tem pessoas que têm, no fim de contas, o que sobra depois de pagar as dívidas não são 10 mil euros. Têm a casita própria, ainda perdem a casa própria, se põem a atravessar-se, como se dizia antigamente, em livranças. Parece-me que nós temos que fazer aqui um trabalho social. Nós temos obrigações sociais como advogados, um serviço cívico. É esta hora, não pode ser nos outros dias, porque nos outros dias eu tenho que ir para uma clínica de diálise. Mas a esta hora eu disponibilizo 1 hora por dia, convido todos os colegas a fazer o mesmo, porque nós possamos responder às pessoas que queiram entrar e que queiram portanto, participar em conversas connosco. Hoje estamos só cá, nós 4, mas pronto, isto foi convocado às 3 da tarde. Este é o princípio. Este é o princípio. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, não vem. Temos é que conversar sobre isto. Se as colegas desistirem, eu continuo sozinho, porque sinto que temos aqui um dever cívico de não continuar a ocultar esta realidade, que é gravíssima. Todo ouvidos. Quem é que quer falar? Eu acho, Dr. Miguel, relativamente às insolvências, é que, primeiro, as pessoas ainda não querem acreditar que estão efetivamente numa situação de insolvência. E depois, só a palavra por si só, insolvência, tem um peso muito forte. E eu acho que as pessoas ainda não querem muito bem acreditar, só quando começarem a ficar mesmo muito aflitas no pagamento das suas dívidas é que vão começar a pensar nesse tipo de mecanismo. Veja uma coisa, as pessoas acho que estão a acreditar em palavras que são absolutamente erradas para a situação. Estão a acreditar que há ajudas, que há apoios. Não há ajudas nem apoios a ninguém. A ninguém. As pessoas estão incentivadas a contrair dívidas e a envolver o seu património. Qualquer empresa que vá hoje a um banco pedir um crédito, seja ele de que natureza for, é muito difícil que o banco lhe conceda o crédito sem exigir uma garantia da empresa, se ela tiver património,
ou dos administradores. Isto aqui é incontornável. Isso aqui é incontornável. Do outro lado, eu fui jornalista, ainda sou, ainda pago as cotas. Muitos anos. A comunicação social tradicional está a fazer uma coisa horrível, que é fazer o país acreditar que há apoios. Não há apoios nenhuns. Não há apoios nenhuns. Há cordas para as pessoas se enforcarem. Cordas para as pessoas se enforcarem. Quando eu compreendo perfeitamente o papel dos bancos e as restrições dos bancos. Agora, quando aparecem aí os achadiços das associações que não representam ninguém, essas associações que aparecem aí a mandar bocas, na maior parte dos casos não representam ninguém, não têm associados, eles falam em nome de quem não o representou, de quem não representam. Por exemplo, eu recebo todos os dias notificações da Associação do Alojamento Local. Eu não sou sócio da Associação do Alojamento Local, tenho 3 apartamentos, mas não os mandatei para nada. Mas o que acontece quando está toda a gente a protestar, eu acredito com alguma probabilidade que os bancos tenham emprestado dinheiro às pessoas que eles conhecem, às pessoas que são amigas do gerente, que eles conhecem. Numa boa parte dos casos, todos estes processos supõem 2 coisas. Supõem que haja um pedido da empresa e que haja uma certificação, uma emissão de um certificado pelo contabilista. É óbvio que o contabilista não pode apresentar o pedido e certificar ao mesmo tempo. Isto bloqueia milhares de processos. Segundo, isto está cheio de armadilhas. As contas das sociedades deviam ser aprovadas até ao dia, são nos termos da lei, têm que ser aprovadas e apresentadas fechadas até ao dia 30 de março. Mas o governo prorrogou esse prazo por mais 2 meses. Então, as pessoas que administram os subsídios, ou as ajudas, ou os empréstimos, são mais empréstimos que outra coisa, vão dar essas ajudas, entre aspas, ou conceder os empréstimos, ou aprovar os pedidos de apoio no quadro de algumas linhas, sem contabilidade atualizada e certificada por uma entidade independente. Há aqui um conjunto de problemas que são de uma evidência atroz. Agora, mas há outras áreas para as quais é preciso chamar a atenção. E que, relativamente aos quais, nós, que advogados, temos que defender a lei. Temos que defender os interesses dos nossos clientes numa base legal. Doutor Miguel, não sei se... Deixa só concluir isto. Nós temos prazos processuais, alguns foram suspensos, outros não foram suspensos. Tudo o que é atinente a direitos fundamentais não está suspenso. A gente pode continuar, os advogados são as únicas pessoas que podem continuar a requerer, a apresentar petições, a defender interesses de terceiros. E isso nós podemos continuar a trabalhar. É muito mais fácil nós trabalharmos na defesa dos interesses que nos confiarem nesta fase. A gente insiste com requerimentos, não respondem, amanhã leva outro, daqui a 10 dias leva outro. Do que se ficamos aqui à espera da avalanche, vamos ser todos cilindrados, trucidados. Não vai, aí vamos ter que dizer que não há resposta. Porque isto é como o trabalho da formiga, ou fazemos todos os dias, ou chega a uma altura em que os serviços públicos, inclusive aqueles de que os nossos clientes carecem, serão destruídos. Moro, diga-me. Eu queria só complementar o que a Bruna falou. Eu acredito que hoje estava vendo na televisão, acredito que o povo está realmente meio amortecido ainda, porque hoje o comércio voltou a funcionar. Eu acho que os lojistas achavam que ia ter um movimento absurdo, né? E eu vi até, inclusive, na região do Porto, as lojas falando, não teve movimento nenhum, ninguém entrou. Eu acho que isso que a Bruna falou é bem pertinente. As pessoas vão começar com o tempo a perceber essa situação difícil.
não vai ser agora mesmo, porque todo mundo, pelo que eu percebi, os lojistas acharam que hoje o movimento ia ser, no comércio, ia ser assim, sabe? É espantoso, né? E apareceu na TV falando que duas lojistas, loja de sapato, de roupa, até na região do Porto, não teve movimento nenhum. Então, acho que isso que a Bruna falou bem pertinente mesmo. Acho que essa situação de insolvência o pessoal vai começar a sentir com o tempo, que é Uma realmente coisa, crítico, né? vê uma coisa, neste momento, eu acho que todo o ambiente é adverso à defesa dos direitos das pessoas e também das empresas, especialmente das pequenas. Hoje, antigamente havia o medo, agora há um bocado a falta de medo, mas há há o confinamento. As pessoas têm receio de ter contaminadas. E há Eu no acho que. século IV, no século Peço IV desculpa. antes de Cristo, houve um jurista que marcou as nossas vidas de todos os juristas até hoje, que diz que o direito consiste em viver honestamente, não lesar os outros e dar a cada um o que é seu. Hoje há muita gente que deixou de viver honestamente, começou a viver de expedientes, o que é triste. É a primeira derrocada do direito. É quando alguém desiste de viver honestamente. Nós temos pessoas, nomeadamente, nós temos neste momento quadros de desagregação familiar que passam por aí. Porque as pessoas não são capazes, não têm a sinceridade de olhar olhos nos olhos e dizer assim, olha, vamos procurar um advogado e encontrar uma solução para isto. A gente, eventualmente, estamos com relações de luto, temos qualquer coisa que a gente não falou, e as pessoas estão com medo, as pessoas irritam-se com a quarentena e não falam. E isto redunda numa coisa horrível que é a violência doméstica. Porque as pessoas deixaram de viver, as pessoas que aparentemente viviam pela honestidade, essencialmente o conceito social. As pessoas parece que eram honestas, mas depois, quando cobrou o verniz, temos uma crise familiar, que é grave num tempo em que as rendas de casa estão do lado das casas ainda Doutor estão Miguel, o seu atrasadas. microfone está com alguma interferência. Não sei se os Ah, colegas é? também ouvem Tá, isso. tá. Ah, De quando em vez faz aí um ruído muito talvez, desagradável. talvez tenha sido de eu me tocar na mesa. Mas dizia eu vou tentar não tocar na mesa. Pronto, as pessoas acabaram por ter que falar com alguém. Eu tenho uma dúzia de casos, uma dúzia, rigorosamente uma dúzia, que são muito difíceis. Fora do tempo de crise, a gente resolveria isto com um divórcio, com uma separação judicial. Hoje nós temos elementos que estão extremamente negativos. Doutor, mas se me permite, eu acho que como todas as situações de crise, as pessoas estão confinadas há 1 mês e meio, quase 2 meses, ainda estão a digerir, não sabem bem como é que hão de reagir, como é que hão de retomar a vida normal. E eu acho que só vai haver reações a todos os níveis, tanto a nível, como o senhor estava a referir agora, familiar, de eventuais divórcios, de insolvências, quando as pessoas tomarem um bocadinho consciência de que a vida recomeçou novamente. E o facto de ter acabado o estado de emergência e ter havido parte das coisas a abrirem ontem, eu acho que mais de metade do país continua confinado em casa. Portanto, as pessoas ainda estão um bocadinho naquela inércia de ver o que é que isto dá, como é que hão de reagir, o que é que hão de fazer. Eu penso que só daqui, se calhar, a uns 15 dias
é que as pessoas vão começar, de facto, é que vamos ter os resultados destes 2 meses de quarentena, tanto a nível económico, com as insolvências, com os despedimentos, com as empresas a quererem despedir, como com os divórcios, como com os casos de Não, as violência empresas não é quererem despedir. Neste momento calcula-se só imigrantes tenham sido despedidos mais de 350 mil. E nós temos obrigação de dizer a essas pessoas: tu ou vais ao tribunal impugnar o despedimento, ou nem sequer o subsídio de desemprego tens. Claro, claro que sim, E, doutor, e só as que eu acho pessoas. que as pessoas ainda não estão preparadas para reagir. Minha querida colega, eu tomei a iniciativa de promover estas conversas para partir o verniz. Eu ouvi nestes últimos dias uma senhora que me disse: doutor Miguel Reis, ele ou sai de casa ou eu o mato. Eu não o A gente tem aturo. números. Eu gosto é do Luís. Leonor, se você me estiver a ouvir, não, eu estou a fazer esta declaração para bem da humanidade. Portanto, há N situações. Neste momento nós temos que dizer às pessoas, temos que tentar aqui ser um bocado mediadores e dizer, então vamos lá, ver qual é a saída disto, vamos conversar por videoconferência sobre o divórcio, a crise vai demorar mais um tempo, a casa tem 4 assoalhadas, um passa a dormir num quarto e outro no outro, vamos aqui inventar uma solução e pô-lo no tribunal. Claro. O tribunal é confortável para as pessoas, não podemos deixar é que as pessoas se matem, temos que ser aqui muito construtivistas. Eu concordo consigo e acho que vai passar por videoconferências, porque as pessoas não vão nos tempos mais próximos, salvo raras exceções, querer ter reuniões presenciais e, portanto, nós temos o dever de tentar ajudar mesmo dessa forma. Agora, eu acho que quero, e esta minha amiga Leonor, eu disse-lhe só por videoconferência, por fazer uma reunião com vocês dois é o mesmo que fazer uma reunião com 4, que eu não sei quem está contaminado, percebe? Portanto, tem que ser mesmo de videoconferência. O processo a gente também o pode pôr por videoconferência. Nós não podemos permitir, ou ser coniventes com quadros de violência que esta situação está a criar, não é por nada, é porque os quadros já existia razão para isso, estava tudo equilibrado. E, entretanto, vamos lá ver, isto é um bocado como a lógica da soltura dos presos com medo do coronavírus. Eles estavam lá muito bem a cumprir as suas penas. Houve alguém que disse: estes gajos contaminam-se todos, que se lixa a justiça, vamos pô-los no olho da rua. Portanto, há aqui coisas em que as situações fizeram explodir as realidades e nós estamos a ser confrontados com ela. Eu já não aguento mais, porque as pessoas falam comigo, eu espero que algumas delas queiram entrar nas nossas futuras conversas. Nós temos que lhes responder, que lhes indicar um caminho. Eu digo: mas agora está tudo fechado. Está tudo fechado. Nós e os solicitadores, somos a única classe que pode continuar a defender os interesses das pessoas e os equilíbrios entre elas. Somos só nós. Não são os curiosos, nem os ministros, nem os deputados, nem... Somos nós, os advogados e os solicitadores. É verdade, temos que abrir essa janela. Eu acho que o doutor tem toda a razão, só que acho que as pessoas ainda não acordaram ou melhor, vivem os problemas diariamente, até porque estão confinados entre 4 paredes, sem poder fugir, quando se calhar muitas vezes têm vontade de o fazer e sem terem grandes hipóteses de resolver os assuntos, mas ainda não chegou, eu acho que ainda não acordaram. Se calhar daqui a uma semana as coisas já normalizaram, porque as pessoas vão começar a sair, vão começar a pensar de uma maneira um bocadinho menos aterrorizada e vão reagir de uma maneira diferente, doutor. É a percepção... Eu acho que daqui a 6 meses estão rigorosamente igual ao que estão hoje. Não acredito, doutor. Daqui a 6 meses mataram-se. Daqui a 6 meses mataram-se, doutor. Não, nada disso. Não, senhora. Nada disso.
Não Nós acha? não, Doutor, eu não, acho que não, o que vai não. faltar é casos. Acho que os casos de divórcio no fim desta pandemia vão ser mais que muitos. Alguns deles eram inevitáveis antes da pandemia. A pandemia só veio acelerar o processo, é a minha percepção. É uma coisa, as melhores informações, eu não estou aqui para tirar esperança a ninguém, mas a perspectiva não são as mais pessimistas, a perspectiva mais pessimista é a de que isto pode ser esta epidemia, o coronavírus, a doença coronavírus, causada por aquele vírus que é o S, não sei o quê, pode ser uma coisa. Primeiro, sabe-se que tem uma capacidade de transmissão muito superior ao HIV, à SIDA para os portugueses e ao AIDS para os brasileiros, que só se pegava, como é sabido, o HIV pelas relações sexuais, pelas vias sexuais e congéneres. Ainda hoje não há vacina para o HIV. Esta é uma pandemia causada por um vírus que se transmite por via oral, pela respiração e pelo beijo. Desde logo é um desastre para a humanidade. Portanto, e aqui a velocidade de transmissão e a capacidade de transmissão, pela natureza das coisas, é muito maior do que aquela que era o HIV, era essencialmente era uma transmissão bilateral. A promiscuidade não é tanta como aquela que nós verificamos em termos comparativos em qualquer meio de transporte público, mesmo agora com a redução a 1/3 das... o perigo disto é que não se sabe quando é que vem a vacina. Alguns dos meus amigos que estão ligados à indústria farmacêutica dizem, os mais pessimistas dizem, isto vai durar mais que o HIV porque é muito mais complexo. Os mais otimistas dizem 5 anos. O doutor António Costa diz, a gente sabe que há uma luz no fundo do túnel, mas ainda não vemos luzinha nenhuma, não há nenhuma perspectiva. Nós, como juristas, temos que pensar sobre isto, pá, e não é, até porque, epá, de outro modo, corremos o risco de nos amargurarmos, pá. Porque é uma amargura ver. A mim amargura-me, olhe, Gabriel, amarguram muito os brasileiros, os imigrantes brasileiros. Eu já fui imigrante, eu saí mais depois da crise, passei mais tempo no Brasil depois da crise de 2008, passava mais tempo no Brasil do que aqui. Eu sonhei viver no Brasil até à morte. Só que o Brasil mudou e eu deixei de ter condições para viver no Brasil. Mas o Brasil era uma terra de sonho, do mesmo modo que Portugal era uma terra de sonho para centenas, talvez milhões de brasileiros. E que neste momento eu digo assim, isto, a gente vai publicar isto, e quero que isto fique muito marcado. Eu sobrevivo atualmente com condições decentes, sem ter que ir ao supermercado e sem ter que estar a cozinhar, porque há um exército de brasileiros. Eu pego no telemóvel e digo, olha, quero comer hoje comida do chefe tal, quero comer aquilo do outro chefe, quero comida do restaurante tal ou do restaurante tal. E há um brasileiro ou uma brasileira que me vem trazer comida à casa e está aqui passado meia hora, chova ou faça sol. São os brasileiros que me levam à clínica, são os brasileiros que trazem a comida, uma boa parte destes brasileiros que estão aqui, que nos prestam serviços, são imigrantes que têm uns que estão ilegalmente no país.
porque foram explorados por outros brasileiros ou por portugueses. Nós temos que ajudar estas pessoas. Estas pessoas têm contratos de trabalho. Não podem continuar a ser enganados nem por brasileiros nem por portugueses. A gente tem que lhes dizer: vamos resolver isto com recurso aos tribunais, ou vai apresentar uma queixa na ACT. Senão, num dia destes, vocês são todas muito mais novas do que eu. O que vai acontecer é que eu, quando tiver 75 anos, não tenho ninguém que me venha trazer o jantar à porta, ou que me leve à clínica de hemodiálise às terças, quintas e sábados. Parece-me que neste momento é dos grupos que está, digamos, mais explorado, numa situação mais difícil em Portugal, são os imigrantes. E a esses, ao menos, nem que eles não nos contratem para nós defendermos os seus direitos, ao menos temos que lhes dizer: faça isto, dar-lhes esta informação. Doutora Gabriela. E o senhor sabe que é triste porque muitos deles não estão aguentando ficar aqui, né? O grupo de brasileiros que eu participo, a maioria deles está, mesmo que o Brasil está numa situação muito difícil, estão voltando, porque eu falei para o senhor, né? Tem um grupo, não sei se agora acho que diminuiu um pouquinho, mas até domingo tinham 100 brasileiros dormindo no aeroporto. Deu uma coisa. Na porta, esperando o avião para poder ir embora, porque aqui não acho que conseguiram resolver. Depois, não é nós os portugueses só, é nós todos. Os portugueses e os brasileiros. Nós temos que explicar a todos os estrangeiros que em Portugal eles são cidadãos. Em Portugal todas as pessoas são cidadãos e gozam de direitos de cidadania. Este país é um país que tem uma população muito idosa, que é uma população que... O país com a estrutura etária que tem, nós precisamos mesmo dos imigrantes. Não é agora, neste momento de dificuldade, cada gesto que a gente faça para defender os imigrantes, sejam os brasileiros, sejam árabes, toda a gente que trabalha neste país, cada gesto que a gente faça para defender os direitos deles é um gesto que nós fazemos para proteger o nosso futuro. Porque... eu tenho falado com brasileiros que digam: eu fui despedido do restaurante tal, o patrão diz que me chama logo que isto abrande, o patrão me vai chamar, ele é uma boa pessoa, então, e o que é que ele lhe pagou este mês? Não, ele já não pagou nem no outro mês, nem no mês assim. Então, e o que é que faz a sua mulher? A minha mulher é cabeleireira, ela vai começar a trabalhar agora. As pessoas vivem muito da esperança, mas ele vivia essencialmente do salário do restaurante e das gorjetas que recebia no restaurante. Às vezes a gorjeta é tanto como o salário. E foi desempregado e o patrão nunca mais vai convocá-lo. Até porque uma boa parte dos nossos restaurantes, com muita pena minha, a maior parte das tasquinhas vão desaparecer, porque não têm a mínima condição. Quando elas reabrirem, vão reabrir com pessoas, com outras pessoas, na sequência de processos de insolvência. Não é viável. Restaurantezinhos como a gente conhece ali à beira de escritório, que eram restaurantes para 20 pessoas, estava tudo a cavalo umas pessoas nas outras. Esses restaurantes, neste momento, vai abrir para atender 5 pessoas em cada leva. Eu acho que não. Acho que não vai conseguir. Mas o senhor sabe que também tem muito brasileiro que me procura, né? Tem uma delegada aposentada, conhecida minha no Brasil, Sim. com medo de um golpe militar no Brasil, porque o Bolsonaro anda falando barbaridades no Brasil, né? E perguntando como é que faz para vir para cá, porque muitos deles pensam em vir por conta disso também, né? Doutora, neste momento você não tem sequer avião. Mas se as pessoas tiverem dinheiro para comprar uma casinha, recuperar uma casinha, a gente consegue, desde que eles tenham dinheiro para viver aqui, essa classe a gente consegue apoiá-los para fazer isso. Não é agora.
é logo que haja aviões. Só se eles quiserem ir daí para os Estados Unidos, dos Estados Unidos virem para Frankfurt e de Frankfurt vir para aqui ou vir de automóvel ou por um meio qualquer. Tudo bem, tudo bem. Os Estados Unidos não quer brasileiro agora lá Não, também não. brasileiros a regressarem ao Brasil. Como? Há muitos brasileiros a regressarem ao Brasil. Sim. Eu Vejam lá. faço parte de 3 grupos de brasileiros no Porto, no Sim, Facebook. E há imensos brasileiros a venderem coisas e a regressarem ao Brasil. pois, com certeza. Isso aí. Imensos. E- Todos os dias, doutor, aparecem anúncios a quererem vender coisas, a dizer vou regressar, querem comprar, vou regressar, vou regressar. Isso também, olha, isso eu compreendo perfeitamente. Você tem. Portugal foi dos países da União Europeia onde os apoiantes do Messias Bolsonaro tiveram melhores resultados. Portanto, é natural que neste estado de nacionalismo primário do Brasil, que eles queiram regressar até por razões políticas. E isso aí, viva a santa liberdade e oxalá que esses vão todos. Claro, Não há claro. falta nenhuma. Agora a gente tem, até porque a matriz de direitos humanos dessa gente não é a nossa, e eles provavelmente sentem-se mal, porque no emprego lhes chamam nomes, e em Portugal ainda há a liberdade de expressão política. Não há liberdade de discriminação, mas liberdade de expressão política. O Porto, especialmente o Norte, é muito duro com isso. O Norte é muito duro com isso. Se ele tipo, mãe, não sei o quê. Neste momento há um estigma que é, que de facto, o presidente Jair Bolsonaro diz: eu não sou coveiro, deixa morrer à vontade, tem que morrer, 70% da população vai ser contaminada. Há essa gente que eu tenho o maior respeito pelo bolsonarismo. Acho que o Adolfo, que eu fui ensinado a odiar, o Adolfo, aquele Adolfo da Alemanha, o Adolfo Hitler, ao pé desta gente é um menino do coro. Quer dizer, ao pé dos pragmáticos, o Adolfo Hitler é um menino do coro. Eu vejo todos os dias, morreram 2 amigos meus em Manaus. Um grande abraço a todos os meus amigos do Jornal de Comércio. Dá vontade de chorar. Eu conheço de Manaus, de quando eu era mais jovem, e aos meus 40 anos, o delírio do baile do município às sextas-feiras, a alegria daquele povo amazonense no baile do município, a beleza do Rio Negro e do Solimões, o encanto da ópera de Manaus. E hoje tento chamar essas imagens para compensar a dos enterramentos coletivos, com escavadeira, como se diz no Brasil, a que assistimos todos os dias na televisão e nós ficamos chocados. A minha solidariedade com essa gente, mas se houver gente que bate palmas a isto, ou a enterros em massa, e se está no Porto, eu acho que pode ir embora, que a gente não tem saudades e respeitamos isso. Eu não sei se eles vão embora eu acho que eles vão embora à procura, porque se calhar ficaram sem trabalho, ficaram sem condições de sobrevivência. Sim, mas o conselho que nós temos que dar a essas pessoas, desde que elas não estão a ir embora por razões políticas, é que são empregados por conta de outrem, é daquelas coisas que nós podemos fazer como advogados. Quer dizer, põe uma ação judicial contra o teu patrão e reclama, impugna corremos até o risco ou a vantagem de a seguir patrocinar um processo de falência ou de insolvência. Estou a brincar agora. Mas a questão é que essa gente, uma boa parte desses, eu conheço uma série deles, não digo o nome do restaurante para não fazer publicidade, que me têm ligado, que me conheciam, ou conheço um e depois os brasileiros descobrem logo o outro, que são tipos que trabalham há 4, 5 anos numa empresa, não têm contrato escrito, claro que não têm, mas têm 10 testemunhas que provam que ele está ali todos os dias, que ele
que Não, mas está também ali. há muitas Ah? situações também dos brasileiros que tinham negócios próprios e que montaram os pequenos botecos e as mini indústrias e que agora tiveram necessariamente que fechar e não têm capital para se aguentar e por Pois, isso interessa. e eles têm que pensar qual é a melhor saída. Talvez nós possamos ajudar. Qual é a melhor saída? Talvez nós possamos ajudar. Eu conheço alguns que estão no alojamento local, compraram casas e agora não têm rendimentos. E eu digo, não venda, espera aí, veja lá se consegue arranjar uma alternativa, ou então prepare-se para fazer uma locação, um arrendamento Claro. a um ano. Eu próprio estou a pensar nisso para os meus apartamentos que estavam cheios até novembro e que estão vazios. Oh, doutor, mas, por exemplo, o Porto estava com rendas perfeitamente exorbitantes. O mercado imobiliário, em termos de rendas, era uma verdadeira loucura. E não havia apartamentos para arrendar. Sim. E neste momento, porque deixou de haver turismo, muitos dos alojamentos locais passaram a arrendamentos Não, normais, habitacionais. não faça, aí o que eu digo é não faça nenhum contrato de arrendamento sem consultar um advogado, preferencialmente dos nossos. Claro. Doutor, mas isso é o que eu digo também. Aliás, eu costumo dizer isso até às imobiliárias. Não aceitem os contratos das imobiliárias. Com certeza. É para fazer contratos de. Vamos lá ver, a gente, você estava com um rendimento de 5 mil euros no apartamento. Vamos lá ver se consegue arranjar um arrendatário que lhe pague só 1000 ou 900. Faz um contrato, se voltar ao turismo, você resolve o contrato de trabalho. Vamos fazer um contrato por um ano. Claro, claro. Não, não pode é estar parado. E eu acho para isso que para isso que é muito importante que a gente faça estas conversas abertas. Esta foi aberta, mas foi convocada sem tempo. Vamos publicá-la a seguir e deixar as pessoas. Tem que ser convocada com mais tempo, para as pessoas terem disponibilidade. Sim, mas isso não é para discutir agora, para não ficar no filme. Não. Sim. Mas eu acho que isso que é absolutamente pertinente. O Porto vai mudar, Lisboa já mudou, o Brasil está a mudar. Pá. Agora, no Brasil há uma outra área que eu também tenho recebido conversas nos últimos dias, que é a e que temos que estudar com muito cuidado, nomeadamente, especialmente no que respeita a prazos. Uma questão que é hoje absolutamente pertinente, que é do asilo político. Do asilo político, da lei do asilo político, dos processos de asilo político, porque as pessoas não podem continuar a correr o risco, venham elas de onde vierem, que correram aquelas pessoas que foram encontradas aí nos hostéis. Não pode ser. Os processos de asilo político têm uma tramitação que deve ser relativamente rápida, ok? Têm que ser decididos nos termos do procedimento administrativo e lei especial. Isto é especialmente importante para os brasileiros. Os processos de asilo, que vão ser, eu acho que, pronto. Doutora Bruna, como está o Norte? Está sem som. Está sem som. Estava a ligar, porque uma pessoa depois tem que ir ali levar o rato. Não sei bem, doutor Miguel, não tenho saído muito, por isso não tenho grande noção de como é que as coisas estão cá fora, mas também tenho a percepção daquilo que a Gabriela comentou, que os lojistas achavam que agora com esta abertura de portas, como tiveram tanto tempo fechados, que hoje ia ser uma multidão de gente e uma multidão de vendas e agora sentem-se um bocadinho frustrados nas suas expectativas. Pois, quem está contente com isto tudo são as agências funerárias, que, nomeadamente, têm uma proteção especialíssima do governo, continuam a estar proibidos de abertura aos escritórios de advogados, mas as funerárias podem estar de porta aberta, mesmo que lá os cangalheiros deixam mortos todos os dias. Acho que é um escândalo, que é uma ofensa à dignidade da nossa profissão e acho que o Sr. Bastonário, se ele nos ouvir, devia apresentar um veemente protesto relativamente a isto.
Bem, vamos continuar. Vamos continuar. Hoje é terça-feira. Vamos continuar com quem quiser participar na quinta-feira. Tá bom? Senhor. Mais Ok. alguma questão? Alguma exposição? Doutora Gabriela está bem? Se o senhor me autorizar, eu vou divulgar o webinar de quinta-feira no grupo dos brasileiros. Com certeza, eu não tenho nada que autorizar. Você é maior e vacinada, como se diz aqui em Portugal. Uhum. Maior, vacinada e, portanto, eu acho que isto vamos pôr lá no nosso YouTube e temos que repetir e fazer coisas temáticas. Acho que uma das coisas mais importantes, tanto para trabalhadores como para as empresas, nós temos que refletir sobre o teletrabalho, porque acho que é um insucesso, acho que é um completo insucesso. Eu tenho falado com vários empresários que dizem: eu ligo para o meu funcionário, ele não está lá. Eu tenho perguntado muito sobre as possibilidades de pôr câmaras de vídeo, de vigiar as pessoas em casa. Isso, claro que não pode, é absolutamente proibido. Mas eu ligo para o celular e a pessoa para o telemóvel, a pessoa não atende. De facto, há buracos na nossa legislação de trabalho que são absolutamente pertinentes e a gente tem que questionar como fazer. Palavra final. Doutor Miguel, mas eu acho que também a entidade patronal tem que ter um bocadinho de razoabilidade e nós aqui podemos ter clientes, tanto empresariais como clientes singulares, não é? Sim. Mas mesmo quando nós estamos no escritório, nós temos momentos em que vamos à casa de banho ou estamos a lanchar, portanto o facto de não atendermos um telefonema também não é sinónimo de não estarmos a trabalhar. Eu tenho sobre isso, eu também penso isso, mas eu tenho sobre isso uma ideia que acho que em regime de teletrabalho, porque a entidade patronal, que é quem gera força de trabalho, quem gera prestação de trabalho, não está presente, está ausente, que a solução é inventar uma metodologia que evite que a necessidade de questionar permanentemente o empregado. Eu acho que o que faz confusão às entidades patronais também é a falta de controle, porque uma vez que não estão presentes, não conseguem fiscalizar tão recorrentemente o trabalho dos seus subordinados. E eu É acho uma coisa, se a entidade patronal disser: olha, você tem aqui conta destes clientes para cobrar, e lhe der 20 clientes para o empregado cobrar, e a cobrança vai ser feita por correio eletrónico ou vai ser feita por carta, a entidade patronal, ao outro dia, pode questionar porque é que não enviou os 20 e-mails ou porque é que não fez as 15 cartas. E que se forem coisas razoáveis, se o trabalhador não cumprir, isto é fundamento para despedimento. Isto é fundamento para processo disciplinar e despedimento. processo disciplinar, sim, despedimento já me parece um bocadinho excessivo. Desculpe lá, se é razoável, se as tarefas forem razoáveis e se o trabalhador insistir em fazer isto durante uma semana ou 2 semanas, não cumprir, não atingir, Mas digamos, tem que haver uma prática reiterada. com certeza, mas o reiterado para mim são 3 dias. Eu já defendi muitos trabalhadores, mas acho que se uma entidade patronal diz a um trabalhador: você tem que fazer isto amanhã, se houver incumprimento, aí também é entidade patronal que tem que ser razoável, não pode mandar fazer 500 e-mails por dia, Claro. mas pode mandar fazer 20.
Mas a entidade patronal também tem de conhecer já o ritmo de trabalho de cada colaborador, não é? Não é o colaborador no escritório enviar 20 e-mails e em casa ter de enviar 100. Não, se ele enviava Tem de 20, haver sempre aqui um peso e medida. não, se ele enviava Enviado 20, 20, envia 20. não envia 20, Exatamente. envia 5, não envia 5. Claro. E que tem que ter, há uma coisa que eu acho que é uma coisa absolutamente pertinente, é definir qual é o horário de trabalho, o horário da disponibilidade e o horário do almoço e do fim. Não se pode agora admitir que ainda num dia destes aí um gerente de uma empresa disse porque ela não tem horário de trabalho e porque eu liguei-lhe às 6 da tarde e já não estava. E eu disse, mas aí qual é o horário que lhe fixou? Você não tem outros dias que liga às 9 da noite? Não tem, é preciso pensar isto. Nós não temos a mínima experiência do que é teletrabalho. Não temos, está no código, mas nunca foi aplicado. E é preciso também que o legislador faça alguma coisa, porque senão vai ser um desastre completo. Vai ser um desastre completo. E mesmo no código são 4, 5 artigos, não é? Não é muito mais o teletrabalho. É muito pouco. Lei dos artigos, não sei se são 3 ou se são 10, mas é muito pouco. E é muito impreciso, E no regulamento acho que não tem sequer nada, acho que é só no código. Portanto, é preciso pensar isto tudo. Porque a vida mudou. Eu ainda hoje dizia a alguém que me dizia, mas vocês têm um sistema informático. Não temos nada, temos uma coisa. Mas eu não tenho nada. Um colega que dizia, mas eu não tenho nada, é só pastas de papel. Já não mexo nas minhas pastas de papel. E eu sei que muitos escritórios funcionam ainda assim. Grande parte. E isso é dramático para os advogados e para os clientes. Grande parte. Eu tenho vários amigos, colegas que continuaram a ir ao escritório exatamente por causa desse problema. Eu não tenho a noção, há as colegas, a colega Bruna e a colega Margarida, nós temos atualmente uma pessoa por dia, espero que eles entrem só às 10 horas em vez de entrar às 9, porque é proibido entrar antes das 10, de acordo com aqueles diplomas que publicámos na semana passada, mas temos 2 digitalizadores de alta eficiência, daqueles que se mete 50 folhas e eles digitalizam de um lado e do outro. O que precisarem em papel, peçam, mas sobretudo o que precisarem digitalizado é extremamente simples e a pessoa que vai lá uma vez por dia consegue fazer. Conseguimos fazer isso, conseguimos mandar para os clientes. Vamos ter que ter o papel, vamos ter que gerir o papel de uma outra maneira, vamos ter que cobrar os custos de papel, de correio, tanto mais que há agora uma ameaça de subida acentuada dos preços. Mas para já o que é importante é que nós estamos vivos, todos da nossa família, da família profissional e das famílias conexas, estamos todos vivos, devemos de comemorar isto. Com certeza. Mas especialmente peço, do mesmo modo que eu ofereço a minha solidariedade. É importante que a gente passe às pessoas a ideia que nós não estamos aqui para caçar clientes. É evidente que nós temos que viver. Também não vamos cobrar os valores que a gente cobrava no tempo alto, em que os advogados séniores eram pagos a 500 euros à hora, no tempo dos estaleiros e das grandes empresas. Nós reduzimos brutalmente os nossos honorários quando começámos a dedicar a nossa vida às pessoas. E agora, aquela do sum cuique et tribura, do velho Ulpiano, obriga-nos a ser solidários. Vamos gastar o que nos sobra na nossa jornada de trabalho para ajudar as pessoas a entender o mundo, a entender o que é este novo mundo em que nós vivemos, onde eu diria temos todos que fazer um curso de marcianos, porque isto não vai acabar tão cedo. Votos de o melhor que haja na vida para toda a gente e
conclusão é esta, a conclusão que temos que passar é que nunca os advogados foram tão necessários como são hoje e nunca as pessoas tiveram tanta necessidade de defender os seus direitos como têm hoje. Um grande abraço a todas. Boa noite. Adeus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutor. Tchauzão.